Olá, seja bem-vindo à disciplina Direito do Trabalho e Legislação Social. A partir de agora, estudaremos sobre salário, previdência, jornada de trabalho e demissão. Para começar, vamos falar um pouco sobre proteção salarial. Aliás, você sabia que há algumas formas de proteger o salário do empregado? Confira como a seguir. As duas principais regras da proteção do salário são: periodicidade do pagamento, ou seja, o salário deve ser pago em período máximo de um mês, e a equiparação salarial, isto é, o valor do salário tem que ser compatível ao serviço exercido. Agora que você compreendeu as regras básicas que protegem o salário dos trabalhadores, veja como funciona a jornada de trabalho no Brasil. A jornada de trabalho é composta por 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira, ou 44 horas semanais, acrescidas 4 horas no sábado. Dentro desse tempo laboral, há algumas particularidades e direitos. Os principais são: horas extras, de no máximo 2 horas diárias, com remuneração maior que as horas normais, em 50%. Adicional noturno, para quem trabalha das 22 às 5 horas da manhã, com um acréscimo de 20% sobre a hora normal de trabalho. Intervalos, tanto para descanso como para repouso semanal, remunerado e férias. Todos nós sabemos que temos o direito de pedir demissão, independente de justa causa. Mas você sabe quais são os casos em que podemos pedir rescisão indireta do contrato de trabalho por justa causa? Ou quais são os motivos da dispensa por justa causa? É o que vamos entender a seguir. Acompanhe-nos. Em nosso sistema jurídico, o empregador dispensa o empregado por justa causa por meio de demissão. O rol das possibilidades disso acontecer são taxativos em lei. Dentre as principais causas, podemos destacar: improbidade, incontinência de conduta, negociação habitual, condenação criminal sem dispensa de pena, desídia, embriaguez, violação de segredo, indisciplina, insubordinação, etc. Mas vale lembrar que essa dispensa por justa causa pode vir do empregado para o empregador. Isso é o que chamamos de rescisão indireta. As causas possíveis de rescindir o contrato por essa modalidade são: exigências abusivas, rigor excessivo, ofensas, descumprimento do contrato, etc. Depois de entender os motivos que geram justa causa, tanto do empregado como do empregador, vamos agora ver quais são as verbas devidas no término do contrato de trabalho. A rescisão do contrato de trabalho possui algumas regras fundamentais. A primeira é o aviso prévio, que deve ter o prazo mínimo de 30 dias, podendo estender até 90 dias. A segunda é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conhecido como FGTS. Esse fundo é um direito do empregado e o valor fica retido até que ele possa sacar em condições especiais, como em caso de demissão sem justa causa. A terceira é o seguro-desemprego, que é um direito do trabalhador que preencher os requisitos legais. E a quarta é o processo rescisório, que consiste em uma série de atos para a extinção do contrato de trabalho, o qual pode ser amigável ou por ação judicial, perante a Justiça do Trabalho. Após ver os principais direitos e regras que tangem ao direito do trabalho, vamos agora ver um pouco sobre a legislação social. Falando nisso, você saberia dizer quem são os beneficiários da Previdência Social? É o que vamos aprender a seguir. A Previdência Social possui 2 tipos de beneficiários. Os primeiros são os segurados, aqueles que contribuem diretamente para a Previdência, os quais podem ser obrigatórios ou facultativos. O segundo são os dependentes, pessoas que gozam desse benefício por força de lei, já que possuem relação de dependência de algum segurado. Após compreender quem são os beneficiários da Previdência Social, chegou a vez de conhecer os principais benefícios que visam proteger os segurados e seus dependentes. Atualmente, os principais benefícios previdenciários são: aposentadoria, devido apenas aos segurados, que pode ser concedida por tempo de contribuição, idade, invalidez ou por uma razão especial. Auxílio-doença, devido para o segurado,
temporariamente incapacitado para suas atividades laborativas. Salário família, devido ao segurado com filhos menores. Esse benefício consiste em uma pequena parcela paga junto com sua remuneração. Salário maternidade, devido às seguradas que serão mães, seja em decorrência da gestação ou da adoção. Auxílio reclusão, devido aos dependentes do segurado em virtude de seu recolhimento ao sistema prisional. E pensão por morte, devido aos dependentes do segurado em virtude de sua morte. Antes de encerrar nossa videoaula, vamos ver um dos direitos fundamentais de todo trabalhador, a greve. A greve pode ser entendida como um movimento amparado por lei que consiste em uma paralisação dos serviços para reivindicar melhores condições de trabalho. Ela deve obedecer aos requisitos legais. No caso de não cumprir com as regras impostas em lei, ela poderá ser considerada ilícita. Durante sua realização, ficam suspensos os contratos de trabalho dos empregados participantes. Inclusive, o pagamento dos dias não trabalhados deve compor a mesa de negociações. Chegou ao término nossa videoaula sobre direito do trabalho e legislação social. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima!